E se eu te dissesse que existe um tamanho máximo que um animal pode atingir e que passar desse limite simplesmente faz a vida parar de funcionar? Se você gosta de descobrir os limites invisíveis da natureza, já se inscreva agora, porque o que vem a seguir desafia tudo o que imaginamos sobre força, crescimento e sobrevivência. Desde insetos microscópicos até baleias com dezenas de toneladas, a natureza já produziu criaturas gigantescas. Mas uma pergunta permanece: por que não existem animais do tamanho de montanhas? O que impede um organismo vivo de continuar crescendo indefinidamente? A resposta não está em falta de comida, espaço ou tempo evolutivo. Ela está nas leis fundamentais da física e da biologia. À medida que um animal cresce, seu volume, e portanto sua massa, aumenta muito mais rápido do que sua área de superfície. Esse fenômeno, conhecido como lei do quadrado cubo, cria um problema crítico. Estruturas que funcionam bem em pequenos tamanhos simplesmente não suportam o peso quando ficam grandes demais. O esqueleto, por exemplo, não cresce em resistência na mesma proporção que o peso corporal. Músculos ficam relativamente mais fracos, ossos passam a sofrer tensões extremas e o risco de colapso estrutural aumenta drasticamente. É por isso que um inseto pode levantar várias vezes o próprio peso, mas um animal gigante mal consegue sustentar o seu. E esse é apenas o começo. Crescer demais também afeta a respiração, a circulação sanguínea e até a dissipação de calor. Cada centímetro extra impõe um custo biológico cada vez maior. Nesta série, vamos explorar onde está o verdadeiro limite do tamanho animal, por que alguns ambientes permitem gigantes e por que outros tornam isso impossível. Mas o que acontece quando o problema não é o peso, e sim o oxigênio? Mesmo que um animal consiga sustentar o próprio peso, existe outro obstáculo silencioso que impõe um limite rígido ao crescimento: o oxigênio. Todo organismo multicelular depende de oxigênio para produzir energia. Mas à medida que um corpo aumenta de tamanho, o desafio não é apenas obter oxigênio, é transportá-lo com eficiência para todas as células. Em animais grandes, a distância entre os pulmões e os tecidos mais profundos cresce, exigindo sistemas respiratórios e circulatórios cada vez mais complexos e potentes. Insetos, por exemplo, respiram por difusão direta através de tubos chamados traqueias. Esse sistema funciona perfeitamente em corpos pequenos, mas se torna inviável em tamanhos grandes. É por isso que insetos gigantes não existem hoje. Curiosamente, no período Carbonífero, quando a concentração de oxigênio atmosférico era muito maior, surgiram insetos enormes, alguns com asas de mais de 70 centímetros. Quando o oxigênio caiu, eles desapareceram. Nos vertebrados, o transporte de oxigênio depende do coração e dos vasos sanguíneos. Mas corações maiores precisam bater com força suficiente para empurrar o sangue contra a gravidade e através de distâncias enormes. Isso cria um limite fisiológico. Chega um ponto em que aumentar o tamanho torna o sistema circulatório ineficiente ou energeticamente insustentável. Além disso, células grandes consomem mais energia, produzem mais resíduos e exigem maior controle térmico. Um corpo gigantesco corre o risco de não conseguir oxigenar tecidos rapidamente o suficiente, levando à falha de órgãos vitais. Por isso, o tamanho máximo de um animal não é apenas uma questão de força, é uma corrida constante entre demanda metabólica e capacidade de fornecimento de oxigênio. Mas e quando o problema não é respirar, e sim não cozinhar por dentro? À medida que um animal cresce, surge um inimigo inevitável: o calor. Todo metabolismo produz calor. Em animais pequenos, esse calor se dissipa facilmente pela superfície do corpo. Mas em animais muito grandes, o volume cresce mais rápido do que a área de superfície. Isso significa que quanto maior o corpo, mais difícil é liberar o calor gerado internamente.
Esse desequilíbrio cria um risco real: superaquecimento. Um organismo gigante pode literalmente cozinhar por dentro se não conseguir dissipar energia térmica com eficiência suficiente. É por isso que muitos dos maiores animais da história viveram em ambientes aquáticos. A água absorve calor muito melhor que o ar, funcionando como um gigantesco sistema de resfriamento natural. As baleias, por exemplo, só conseguem atingir dezenas de toneladas, porque a água sustenta seu peso e ajuda a controlar a temperatura corporal. Mesmo assim, elas possuem adaptações extremas, como circulação especializada e camadas de gordura que equilibram isolamento e dissipação térmica. Em terra firme, o problema se intensifica. Grandes dinossauros desenvolveram estratégias como corpos alongados, pescoços extensos e possíveis sacos aéreos internos, semelhantes aos das aves modernas, para ajudar na troca de calor. Ainda assim, o tamanho máximo terrestre encontrou um teto claro. Outro fator crítico é que quanto maior o animal, mais lenta é sua resposta térmica. Ele demora a aquecer, mas também demora a esfriar. Em ambientes quentes, isso pode ser fatal. Portanto, o calor não é apenas um efeito colateral do tamanho. Ele é um freio biológico direto que define até onde um corpo vivo pode crescer sem entrar em colapso metabólico. Mas se o tamanho é tão limitado, como alguns animais conseguiram se tornar verdadeiros colossos da natureza. Se existem limites tão rígidos, como a natureza conseguiu produzir os maiores animais que já viveram na Terra, a resposta está nas condições certas combinadas com adaptações extremas. O maior animal conhecido, a baleia azul, não seria possível fora do ambiente aquático. A água reduz drasticamente o efeito da gravidade, permitindo que um corpo de mais de 150 toneladas exista sem colapsar sob o próprio peso. Além disso, a flutuação diminui o estresse nos ossos e músculos, tornando viável um tamanho impossível em terra firme. No passado, os dinossauros saurópodes, como o Argentinosaurus e o Patagotitan, atingiram proporções colossais graças a uma combinação rara: esqueletos ocos, semelhantes aos das aves, sistemas respiratórios altamente eficientes e crescimento distribuído ao longo de corpos longos e horizontais. Isso reduzia o estresse estrutural e facilitava a troca de oxigênio e calor. Outro fator crucial foi a abundância de recursos. Grandes animais só prosperam quando há alimento suficiente para sustentar um metabolismo enorme. Em períodos geológicos específicos, a produtividade vegetal e os níveis de oxigênio criaram uma janela temporária para o gigantismo. Mas mesmo esses colossos chegaram perto e não ultrapassaram limites claros. Nenhum animal terrestre superou significativamente certos patamares de massa. Isso mostra que, apesar da diversidade da vida, as leis físicas sempre vencem no final. Os gigantes não quebraram as regras. Eles apenas chegaram o mais perto possível do limite sem ultrapassá-lo. Então, existe um tamanho máximo absoluto para um animal? Depois de analisar peso, oxigênio, calor e ambiente, a ciência chega a uma conclusão clara. O tamanho de um animal não é definido pelo acaso, mas por limites físicos inegociáveis. Não existe um número exato que determine o maior animal possível. O limite surge da interação entre gravidade, resistência dos tecidos, eficiência respiratória, circulação sanguínea e dissipação térmica. Quando um corpo ultrapassa esse equilíbrio, ele simplesmente deixa de funcionar. É por isso que os maiores animais terrestres já encontrados estão todos dentro de uma faixa relativamente estreita de tamanho. E porque nenhum deles chegou perto de algo comparável a uma baleia azul em terra firme. Fora da água, a gravidade impõe um teto quase absoluto. Mesmo no oceano, o gigantismo tem custos extremos. Animais gigantes precisam comer quantidades colossais de alimento todos os dias, dependem de ecossistemas estáveis e são altamente vulneráveis a mudanças ambientais.
Quando essas condições desaparecem, os gigantes desaparecem junto. No fim, o tamanho máximo de um animal não é um objetivo evolutivo. É o ponto mais distante que a vida consegue ir sem quebrar as regras do universo. E isso revela algo ainda mais profundo. A vida pode ser incrivelmente diversa, mas ela sempre opera dentro de fronteiras invisíveis. Cruzá-las significa deixar de existir. Se você quer continuar explorando os limites extremos da natureza, da ciência e da realidade, inscreva-se no canal agora. Aqui cada vídeo revela até onde a vida consegue ir, antes de encontrar o seu limite final.